irmãos, graça e paz, amém? Aleluia! Estou muito feliz com essa oportunidade. Confesso que estou com bastante temor e tremor aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com muito amor, porque é muito bom a gente fazer a obra de Deus, é muito bom a gente servir aos nossos irmãos. E como o Alan bem falou, a palavra é do Senhor, nós somos ovelhas dele, amém? E eu creio que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, amém? Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade aos pastores, o pastor Pedro Ricardo, a pastora Marisa, sua esposa, mandar um beijo para o pastor Alexandre e para a pastora Cris, né? Eles estão de férias, um beijo para vocês, pastores, e um beijo para o meu pastor Tadeu e a pastora Sônia Cristina. E quero agradecer também ao meu marido por essa oportunidade, amém? Queridos, sem mais delongas, vamos abrir na palavra. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos abrir na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Todos acharam? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Amém, aleluia. E diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir isso? Enchei-vos do Espírito, aleluia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença, Senhor, através do sangue de Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, a Tua igreja, reunidos para aprender mais de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz. Já tivemos a oportunidade de Te louvar, Senhor, de saber, Deus, que podemos clamar ao Senhor, porque incomparáveis são as Tuas promessas, Senhor. E nesse momento, Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que você possa localizar cada coração, Senhor, cada necessidade, Senhor, e que essa palavra, ela possa vir de encontro, Senhor, à necessidade dos meus irmãos, Senhor, que possa haver a revelação viva, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que não seja um discurso bonito, Senhor, mas que seja a Tua palavra queimando em nós, Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, no Senhor e na força do Seu poder, avivados, Senhor, e cheios de fé, Senhor. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Então, queridos, a gente leu aqui, né, um trecho da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha sempre um cuidado de escrever cartas às igrejas. Eu vejo Paulo meio que como um paizão, aquele que se preocupa, que quer orientar, que quer dar diretrizes. Eu creio que o desejo de Paulo era que os cristãos pudessem viver tudo que Jesus conquistou na cruz. Então, ele tentava orientar, falar, olhando desse jeito, façam dessa maneira. E Paulo, assim como Jesus disse que viria para cá. Eu vim para que vocês tivessem vida e essa vida fosse abundante. Eu creio que Paulo, ele tinha esse mesmo desejo que a gente vivesse a vida abundante de Jesus. E a gente, para viver essa vida abundante do Senhor, a gente não vai conseguir na nossa força. A gente só consegue isso com a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que eu acho que a palavra de ordem dessa parte aqui que Paulo fala é enchei-vos do Espírito. O segredo é enchei-vos do Espírito. E nessa noite eu queria falar o que é se encher do Espírito, de que forma eu cheguei até aqui nessa palavra, como o Senhor ministrou ao meu coração. Porque eu creio, queridos, que
essa vida abundante que o Senhor tem para nós, ela não está separada lá para a eternidade. Claro que na eternidade a gente vai experimentar de coisas maiores e grandes no Senhor, mas eu creio que aqui na terra, o Senhor já deseja que a gente tenha essa plenitude, que a gente tenha esse relacionamento. E se encher do Espírito fala disso, fala dessa comunhão com o Espírito, porque nós temos o próprio Deus habitando em nós, Ele é a habitação. Nós somos santuário do Espírito Santo, nós somos a habitação dele, amém? Você se sente privilegiado com isso? Eu me sinto privilegiada, às vezes eu penso, meu Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. E aqui, quando eu comecei a ler e pensar em falar para os irmãos desses versículos, geralmente quando a gente vem ministrar ou pregar, eu pelo menos gosto de falar de algo que o Senhor esteja queimando já no meu coração, já esteja falando. E aí esse ano eu falei assim, eu vou mudar alguns hábitos, eu não tenho o costume de ler muito, eu leio muito a Bíblia, mas eu não tenho o costume de ler outras coisas. Eu falei, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou tentar ler um livro por mês. Não consegui ainda terminar o de janeiro, mas estou nessa meta. E aí eu comecei a ler um livro, que é esse livro aqui, vou fazer propaganda, Temperamentos Transformados. E esse livro é um livro que eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos, eu li esse livro quando eu tinha 15 anos, e ele estava o maior tempão na minha estante. Eu lembro que ele me marcou muito, foi uma líder de dança, eu já fiz parte do Ministério de Dança, gente, não danço nada, mas já fiz parte. Ela deu pra gente, e esse livro, ele fala dos 4 tipos de temperamento que a psicologia, ela meio que categoriza, né? O homem pode ser sanguíneo, que seria uma pessoa comunicativa, simpática, impulsiva, age muito nas emoções. Pode ser uma pessoa colérica, que seria aquela pessoa que ela é muito determinada, é líder, né? Independente, mas também, às vezes, iracunda. Melancólica, aquela pessoa que é sensível, habilidosa, mas às vezes pessimista. E fleumático, uma pessoa calma, eficiente, mas também às vezes desconfiado. E aí, esse livro, ele pega 4 homens de Deus, Moisés, Abraão, Paulo e Pedro, e começa a mostrar que, como em todos os temperamentos nós temos virtudes e temos defeitos, esses defeitos, eles poderiam ser mudados e trabalhados com a ação de Deus. E eu falei, é isso que eu preciso, porque eu acredito que a gente queira crescer, a gente queira melhorar. Eu fiquei pensando, eu preciso ler algo que me transforme por dentro. E esse livro começou a mexer comigo, porque ele mostra um Pedro, que antes, eu me identifico com Pedro, tá, gente? Sanguíneo, comunicativo, assim, sabe? Meio exagerado, barulhento. E Pedro, né, no início a gente vê a vida de Pedro, ele que corta a orelha de Malcolm, ele que nega Jesus 3 vezes, mas aí depois você vê em Atos um Pedro cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia, curando, um Pedro equilibrado. Imagina naquela situação de Ananias e Safira, né, vendo eles morrendo, a igreja, ele tendo que lidar com aquilo tudo. Ele também diante de Cornélio, tantos momentos, e a gente vê a transformação. E a única pessoa que consegue transformar a gente por dentro é o Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos nos encher. Se você quer ser mudado, se você tem um desejo de ser transformado, é o Espírito quem vai te ajudar, porque Ele é o ajudador, amém? A segunda coisa que começou a mexer comigo, eu falei, eu preciso falar sobre isso, foi que eu comecei a ler o livro de Atos. Eu e o Alan, a gente tem um devocional juntos, e a gente começou a ler o livro de Atos. E, queridos, eu não sei vocês, quando eu leio o livro de Atos, eu começo a ficar muito animada, porque eu vejo aqueles homens operando sinais, maravilhas, prodígios, sabe, cura, libertação, os demônios fugindo, homens pregando, tendo a revelação viva da palavra, e você fica maravilhado com tanto poder de Deus. E a gente sabe que toda essa capacitação, se você for ler o livro de Atos, você vai entender, te salta aos olhos, que o tempo todo, quem é mencionado? O Espírito Santo. Eles interagiam o tempo todo com o Espírito Santo, eles dependiam do Espírito Santo, eles se comunicavam com o Espírito Santo o tempo todo, eles eram dependentes do Espírito Santo. Eu separei alguns versículos, até falei que a Amandinha sofreu hoje um pouquinho, para vocês terem uma noção. Teriam, assim, diversos, mas assim, em Atos 20, 22, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Atos 16, 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo.
Queridos, se você for parar, tem muitas coisas aqui, muitos versículos, eu não quero me estender tanto, mas se você tirar um tempo para ler o livro de Atos, você vê o quanto quanto o Espírito Santo era o companheiro deles. E eu creio que para que a gente possa transbordar desse poder, para a gente manifestar esses sinais, porque nós somos a igreja viva do Senhor, amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, dessa comunhão, dessa koinonia, dependendo. Aqui falava que eles ouviam o Espírito Santo falava, não vai por esse lugar. Ele impedia e eles não iam. Vá falar com ele, Filipe. O Filipe obedecia e ia. Paulo, faça isso, Pedro, faça aquilo. E eles eram usados, por quê? Eles eram tremendamente usados por Deus, porque isso era fruto da intimidade que eles tinham com o Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Tem uma parte que eu acho muito interessante em 1 Coríntios, eu acho que é esse, deixa eu até confirmar aqui. Gente, eu fiz tantas anotações, eu acho que é 1 Coríntios 2:9, vê se é isso, Amandinha, para mim. Eu acho. Não é esse, perdão. Vou pular, mas eu vou falar aqui, porque eu me lembro do contexto. 1 Coríntios 2:4, desculpa. Paulo falando, a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Às vezes a gente quer ser muito usado por Deus, mas a gente acha que é na nossa força. E a gente vê que esses homens, eles eram usados porque eles tinham o Espírito Santo. E esse Espírito dava poder para eles realizarem tudo isso. Quantos querem ser instrumentos nas mãos de Deus? Aleluia. Declare que esse ano você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor quer derramar sobre a sua igreja os dons do Espírito. Ele quer derramar poder para que a gente possa anunciar, ser testemunha. Eles testemunhavam, eles eram ousados. Você vê Pedro falando diante do Sinédrio, sem se envergonhar, e pessoas se convertendo, vindo para o Senhor. Isso é tremendo, amém? E além disso, queridos, eles não só passavam por situações fáceis. A gente sabe que os apóstolos, se você também for ler o livro de Atos, eles passaram por toda a sorte de dificuldades, de perseguições, de açoites, de prisões, de serem caluniados, expulsos de cidades. E muitas vezes, né, porque a gente também se posiciona em Deus, a gente muitas vezes também sofre muitas dificuldades. Mas eu creio que eles prosperaram no caminho deles porque eles tinham um consolador. Porque uma das características do Espírito Santo, o nome dele, ele é consolador. E o consolador, eles eram homens como nós. Tinham medos. Você acha que não? A vida deles era bem certa, eles dependiam muito do Espírito Santo. Provavelmente medos, preocupações, que vamos comer? Para onde vamos? Será que vão ouvir a palavra? Será que vamos orar e vão ser curados? Tantas coisas. Mas eles tinham alguém, um consolador que os confortava, que os encorajava. O Espírito Santo é nosso ajudador também. Amém? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora para o Pai. Quando você nem sabe o que você precisa, você começa a falar. Ele começa a orar para o Pai e fala: olha, minha filha Luana precisa disso, daquilo, Senhor. E aí, é tão bom você ter alguém assim. E nessa noite eu queria falar sobre isso, sobre essa comunhão. Como nós temos a oportunidade de estarmos aqui no meio da semana, nos reabastecendo do Espírito, aprendendo mais do Senhor, e isso é maravilhoso. Como é bom a gente saber que o Espírito Santo, ele não parou lá em Atos dos Apóstolos, ele está aqui hoje, vivo em você. E uma das coisas que mais me impulsionou a falar dessa palavra foi porque a minha prima, eu compartilhei aqui numa ministração, já compartilhei na segunda. A minha prima, esse ano eu tive o presente da minha prima reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu fiquei tão feliz porque a Mariana, o nome da minha prima, ela é uma pessoa muito querida. A gente cresceu a infância juntos e na juventude ela optou, né, por não continuar, não servir ao Senhor. E como eu já me casei cedo, sempre servi ao Senhor, a gente acabou se distanciando. Mas era uma pessoa que eu sempre amei muito. E a gente sempre que podia estava juntas. Ela é madrinha do meu casamento, eu sou madrinha do casamento dela também.
E eu ficava muito triste com as escolhas, né, que ela vinha fazendo. E esse ano, o Senhor me deu um presente de ver uma Mariana completamente mudada. Queridos, só Jesus pode mudar o viver de alguém. Sabe, eu quero te falar aqui nessa noite que se você tem alguém da sua família, alguém assim que você ame, que você pense, caramba, essa pessoa, eu acho que é impossível. Eu quero te falar, para Deus não há limites, não há impossíveis, amém? O Senhor resgatou a Mariana com mão forte. E eu conversando com a Mariana nos encontros que a gente teve, gente, ela transborda a vida de Deus. Ela começa a falar de Jesus e do que Jesus está fazendo. E eu vou te falar, eu sou convertida desde os 13 anos, hoje eu tenho 36. O testemunho da Mariana começou a abalar a minha fé positivamente. Ela está tão cheia da presença de Deus que eu comecei a pensar, eu quero isso. Eu preciso de mais de Deus. Eu acho que tenho que ser avivada. E eu vendo ela falando das coisas de Jesus e o que ela tem feito. E ela falando, prima, olha só, eu não vou fazer nada se Jesus não me confirmar, se o Espírito Santo não me falar. E eu, nossa, essa dependência, eu acho que eu não estou tendo tanto. E ela falando de Deus e aquilo estava me impactando. Gente, me impactou de uma tal forma que me veio essa palavra. Ela está cheia do Espírito. Por ela estar cheia, ela consegue transbordar. Amém? E quantos querem estar cheios, a ponto de transbordar desse amor, a ponto de você falar no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, a ponto de tudo que você for fazer, você pensar, Senhor, é para eu fazer, é para eu falar, isso te agrada? É essa dependência que o Senhor deseja que nós tenhamos, amém? Aleluia. Então agora a gente vai entrar mesmo nessa parte, né, que a gente leu, em Efésios 5:15. Só um minutinho, irmãos. Aleluia. Vamos começar a ruminar um pouquinho sobre o que Paulo quis alertar a gente, para que a gente pudesse ser cheio dessa presença. Ele começa falando assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui a gente vê que Paulo fala que a gente precisa prestar atenção na forma como a gente tem caminhado. Uma vez que nós fomos nascidos de novo, uma vez que nós fomos transformados no nosso interior por Jesus, agora nós precisamos expressar essa obra redentora, a gente precisa revelar Jesus nas nossas ações, no jeito que a gente se veste, na forma como a gente se comporta. E Paulo está falando, olha, vocês precisam prestar atenção como vocês estão andando, porque os dias são maus. E quantos percebem que hoje os dias também são maus? Então essa mensagem é para a gente hoje. Será que a gente tem andado tão cheio do Espírito Santo que a gente tem manifestado o amor de Deus para as pessoas têm visto no nosso caminhar, sabe, a sabedoria que vem do alto? Ele fala, não ande como tolos, não andem de qualquer maneira como nécios, mas andem em sabedoria. E onde está a sabedoria? A sabedoria está no próprio Deus, o Senhor é a própria sabedoria. A sabedoria está na sua palavra. E por isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Colossenses 3, eu acho que eu escrevi, não botei o versículo, mas eu vou ler aqui. 3,16, isso mesmo. Obrigada. É porque a letra está tão pequena que eu não estou enxergando. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus, ela precisa habitar ricamente. Diga comigo, ricamente. Ricamente, se você quer ter sabedoria, se você quer ter estratégia nas suas decisões, se você quer andar em santidade, se você quer andar agradando ao Senhor, você precisa buscar a sabedoria, e a sabedoria está contida no Senhor, e o Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra. Então o crente que não lê a palavra,
O crente que não ama as Escrituras, que não pensa na palavra, não rumina a palavra, ele não vai encontrar a sabedoria. Por isso que no Salmo 1 fala, sabe, antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. E qual é o resultado? Ele será como árvore. Quantos querem ser como árvores? Tudo que fizer prosperará, dará fruto na estação própria, as folhas não vão cair. Então, nós precisamos buscar andar em sabedoria. A gente precisa, os dias são maus, as pessoas, elas esperam alguma coisa de nós. As pessoas, quando olham pra gente, elas precisam ver que, nossa, o Alan é diferente, o que tem nele? Ele é tão sábio, ele é equilibrado, sabe? Ele é calmo, ele tem domínio próprio, fruto do Espírito. Fruto do Espírito, desse relacionamento que ele tem com o Espírito. Ele se enche da palavra. E, queridos, a palavra e o Espírito andam juntos. Porque a gente sabe que a palavra, a Bíblia fala que a palavra, ela é apenas uma letra. Mas o Espírito traz vida. Então, quando a gente lê a palavra e o Espírito Santo está entre nós, está aqui em nós, e você pede a revelação, aquilo começa a gerar vida, te gera entendimento, revelação para você andar em sabedoria. Eu vou falar para os irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, o meu maior desafio da vida, assim, até agora, é a maternidade. Várias vezes eu fico sem saber o que fazer. Eu sou mãe de primeira viagem, só tenho um filho, e às vezes eu fico desesperada, sem saber o que fazer com o Miguel. Mas assim, é tão bom você saber que você tem um Espírito Santo, e aí você pode chorar e falar, Senhor, eu não sei nem o que fazer, me ajuda aqui nessa situação, eu não sei como lidar com isso, com essa pirraça, com esse comportamento, eu ensino, ele faz diferente, como fazer? E ele, o Espírito Santo, que a característica dele é que ele nos ensinará todas as coisas, como um mestre, ele vai nos ensinando a sua sabedoria, tudo que está contido na palavra, e aí você vai aprendendo. Essa vida do Espírito, queridos, é para o seu dia a dia, não é só para a gente operar poder, milagres que nós queremos, mas é para você no seu trabalho. Ele te dá estratégias nos seus estudos, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, em tudo. Ande em sabedoria, amém? E aqui Paulo continua, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Andar em sabedoria é buscar entender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos da revelação viva de Deus para nós. Nós queremos que o Espírito confirme no nosso coração. O que é para eu fazer, Senhor? Porque muitas vezes a gente escuta algo, mas se não é o Espírito quem fala, talvez aquilo não tenha um impacto. Eu estou falando aqui várias coisas. Para o Sérgio está caindo de um jeito, para a Lorene está de outro, porque cada um tem uma necessidade. E a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, revela o que você tem, qual é a sua vontade para mim. E aqui quando Paulo fala, procure compreender, eu acho que ele está falando de um esforço. Olha, você precisa se empenhar em compreender. Se você quer essa sabedoria, se esforça, busca. A gente quer ter muita unção, e a unção fala de capacitação. Mas às vezes a gente não quer pagar o preço. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ler a palavra. A gente quer ter muito de Deus, mas a gente não quer ler a Bíblia. Então, quando Paulo incentiva a igreja de Éfeso, ele fala, vocês precisam se empenhar, se dediquem, se esforcem em compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Quantos querem agradar ao Senhor? Amém? A vontade dele é boa, perfeita, agradável. E por que é tão importante que a gente busque compreender? Porque se você se importa com algo, você se compromete. Porque eu me importo com o Alan, eu me comprometo. Porque eu me importo, eu amo, ele é meu marido, eu me comprometo a ser uma mulher fiel, a tentar cozinhar para ele, não faço muito, preciso melhorar, a cuidar dele, porque eu me importo. Porque eu me importo com Jesus, eu me comprometo. Então, a gente sabe que o amor de Deus é algo imutável. Isso dá uma segurança, né? Não existe nada assim que você faça a mais que vai fazer Deus te amar mais. E também não tem nada de terrível, horripilante que você faça, de desprezível, que vai fazer o Senhor te amar menos. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele é imutável. Mas, à medida que a gente vê esse amor tremendo, essa graça, eu não sei você, mas eu me sinto na responsabilidade de corresponder esse amor. E corresponder esse amor fala de você ter interesse. O que te agrada, Jesus?
eu procuro compreender qual é a vontade do Senhor, o que te agrada. Senhor, eu não tenho muito interesse, assim, na carta no livro de Oséias, mas eu vou ler porque te agrada que eu saiba, então eu vou ler, eu vou meditar, porque o que eu me importo, eu me comprometo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje, se eu quiser, eu vou hoje botar você na berlinda, amor. Se eu quiser agradar o Alan, que é meu marido, 2 coisas eu faço que vão agradar muito ele: comida e futebol. São as 2 coisas que ele mais gosta. Então, aí assim, comida eu não sou tão boa, mas eu faço de vez em quando, ele que faz mais. Mas o futebol, essa semana, né, 2 semanas atrás, os meninos jogam futebol toda quinta, né? Aí, durante 2 semanas, eles tiveram um campeonato da igreja aqui, da Ibrahim de Tijuca, contra a Nova Jerusalém Sampaio. E aí, eu sabendo que o Alan gosta, tem interesse sobre isso, eu fui falar com ele: amor, e aí, como é que foi o futebol? Vontade, assim, de saber do futebol, não estava assim muito, não estava ligando muito, mas é uma coisa que ele gosta. Então, como eu amo, eu me importo. E aí, amor, como é que foi o futebol? Aí ele falou: pô, pastor Alexandre é o técnico, gente, pastor Alexandre é o técnico. Montou o sistema tático, eu fiquei na zaga, ninguém passava, não sei se... Não, quem ficou na zaga foi o Berlin, acho que o Alan. Aí teve o Maurício, que uma hora foi pra frente, o jogo melhorou. O Paulo, eu sei que fez 6 gols, gente, a gente ganhou. Uhul! Nova Jerusalém Tijuca, representada, ó, artilheiro aqui. Paulo foi 7-4, não foi? Ele começou a me falar e me contar do futebol. Gente, eu sei tudo agora do futebol dos meninos. Estou interessada. E assim é no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes você não está interessado nas coisas de Deus, você está preocupado com a conta, você está preocupado com uma apresentação no seu trabalho, você está, sabe, feliz com uma promoção, não sei, mas como você se relaciona, você quer ser cheio, você quer intimidade, você fala: Senhor, o que te agrada? Qual é a sua vontade? Então, nessa noite, eu quero te incentivar, nessa semana, a buscar compreender, a se interessar em buscar isso, compreender qual é a vontade do Senhor, amém? Amém. E aí, a gente vai para o versículo chave da noite. E não vos embriagueis com vinho, em qual há dissolução, em algumas versões, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui existe um contraste. Quando você se enche do vinho, você perde o controle, né? Uma pessoa que bebe, ela acaba perdendo o controle, ela fala o que ela quer, ela perde todo o sentido, o totalmente contrário, né, de quando a gente está cheio do Espírito Santo, que uma das características de quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem o domínio próprio, né? E a única pessoa que a gente pode perder o controle, para a única pessoa, é para Deus. A gente precisa entregar o controle para Ele. E aqui Paulo, ele sempre gosta de usar muito dessas metáforas, dessas comparações, e ele fala isso: olha, não se embriaguem com vinho, sabe, em qual há prejuízo, mas se encham do Espírito. E aqui existe uma ordem, encham-se do Espírito, isso é necessário. E se a gente for traduzir essa palavra do grego para o presente, para a nossa língua, né, para o português, desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa. Ela está num tempo verbal que é o presente contínuo. Não é um presente pretérito. Então, esse enchei-vos do Espírito é algo que precisa ser contínuo. Não é algo que você... nós fomos selados pelo Espírito Santo, uma vez que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos o selo, mas nós precisamos todos os dias nos encher do Espírito e buscar essa presença, e buscar essa vida. E Paulo está falando isso. E eu estava fazendo um estudo que quando a gente pensa em vinho, né, quando Paulo faz essa comparação, olha, você não se embriague com o vinho, mas se encha do Espírito, a gente pode pensar no vinho não só como pecado, né? Mas a gente pode pensar no vinho como uma alegria temporária. Porque muitas vezes a gente está se enchendo de várias coisas que não são Deus. Não são coisas, por exemplo, um entretenimento, relacionamentos. Mas a gente está se enchendo tanto dessas coisas, se embriagando, que não está havendo espaço para Deus. Não está havendo espaço para o Espírito. E a física já fala, 2 corpos não podem ocupar, né, o mesmo espaço. Então, para que a gente possa dar espaço para Deus, a gente precisa tirar o que está preenchendo esse espaço. Vocês entendem?
Amém? Então, Paulo, como se ele estivesse falando, olha, não fiquem buscando a alegria momentânea, esses prazeres momentâneos, aquilo que passa. Busca o que é eterno. Se encha do Espírito. Tenha comunhão com o Espírito. E aí, eu quero te convidar nessa noite a pensar o que tem ocupado espaço, que não tem dado, de repente, espaço para o Espírito transbordar em você. Que foi a avaliação que eu fiz. Eu estava vendo a Mariana lá, compartilhando, porque aquilo que faz sentido para a gente quer compartilhar, porque era significativo para ela, ela compartilha de Jesus. Eu falei, gente, por que eu não compartilho dessa forma? Porque talvez o espaço do meu coração esteja ocupado por tantas coisas, eu estou cheia de tanto vinho, de tantas outras coisas, eu estou embriagada de problemas, de sentimentos, de vaidade, de ciúme, de falta de perdão, de medos. Tantas coisas podem estar enchendo esse lugar. E se a gente pensar em qualquer coisa que a gente está cheio, eu fiquei pensando hoje tomando banho, estou cheio de fome, não sei se é o seu caso agora. Quando a gente está cheio de alguma coisa, aquilo domina a gente. Eu estou cheio de fome, eu só fico pensando, que horas vai acabar o culto, porque eu preciso comer, eu estou morrendo de fome, será que vai ter jantar? Eu acho que eu vou passar no podrão. Se você está cheio de raiva, de ira, aquilo te domina a ponto de você ficar cego. Se você está cheio de amor, aí já é diferente. Se você está cheio de fé, você encoraja outros. Então, nós precisamos nos encher do Espírito, amém? É do Espírito que nós devemos estar cheios. E para encerrar, queridos, eu queria falar sobre o Salmo de 119, 37, que ele fala justamente sobre isso. Não sei se você conseguiu, Amandita? Que diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Numa versão que eu gosto mais, não sei se a Amandinha acha aí, tira os meus olhos das coisas inúteis e me aviva no caminho ao qual traçaste. Tudo isso que eu falei, queridos, na verdade, o Senhor está querendo falar conosco assim: tenham intimidade comigo, me busquem, me procurem, se encham de mim, que eu vou cuidar de vocês. Eu vou te avivar, sabe? Eu vou cuidar de você nas suas decisões, no seu trabalho, em tudo. E aqui mostra que quando a gente está com os nossos olhos em coisas inúteis, na vaidade, a gente não está avivado no caminho ao qual o Senhor traçou, porque Ele traçou um caminho para a Madalena, para o Claudemir, para mim, para o Hugo. Só que se a gente está disperso, distraído, embriagado num vinho, guardando lixo no nosso coração, sentimentos, ressentimentos, tantas coisas, não há espaço para o Espírito Santo falar, não há espaço para Ele avivar, e o Espírito de Deus é aquele que traz vida, amém? Então, se você pedir para o Senhor, Senhor, eu não quero mais dar desculpas, eu vou buscar compreender a sua vontade, eu vou orar mais, eu quero ter interesse pelas suas coisas, qual é a sua agenda, o que você quer de mim, Senhor, eu quero depender do Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, assim como esses homens. Aí a gente vai estar avivado no caminho ao qual o Senhor traçou para a gente, amém? E aí no final Paulo termina falando, como a gente pode ser cheio? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui ele fala, cantando salmos, falando da palavra, a palavra nos faz ser cheios. Fala também louvando, como a gente se enche do Espírito quando a gente coloca um louvor e a gente começa a adorar e o nosso coração é quebrantado. Às vezes a gente não sabe nem o que falar para Deus, mas a gente começa a cantar uma canção e fala, incomparáveis são as tuas promessas, e aquilo faz sentido porque são. E aí fala aqui também sobre gratidão. Quantos de nós precisamos rever se a gente não está só reclamando, quando a gente precisa ter um coração grato, porque nós somos filhos de Deus, amém? Somos o povo mais feliz da terra. E aqui também fala de sujeitando-vos uns aos outros, fala da comunhão. Queridos, isso aqui é muito importante. É muito bom você ministrar. Eu estou ministrando, ser ministrada. Fui tão abençoada com a Milena ministrando. A gente fala dos feitos do Senhor. A gente se fortalece. A gente encoraja um ao outro. Eu cheguei aqui, a Amandinha, eu estou nervosa. Ela, você vai conseguir. E aí ela declara uma palavra de fé. E você, nossa, que bom, eu não estou sozinha.
Nós não estamos sozinhos, nós somos um corpo, amém? Por isso que fala que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os santos para toda a terra. Então é essa comunhão que a gente precisa, amém? Queria te convidar a se colocar de pé, amém? Te convidar os levitas. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Queridos, essa palavra eu creio que é para todos nós. Que nessa noite a gente possa se esvaziar. Eu não sei o que está no seu coração, talvez alguma preocupação, algum problema, qualquer coisa que seja, mas que você possa colocar o seu coração em intensidade nas coisas corretas, que é na palavra de vitória do Senhor, que é no seu amigo, o Espírito Santo, que nunca vai te deixar sozinho. Eu não sei se aqui tem alguém que ainda não recebeu o Senhor como o Jesus como Senhor e Salvador. Pelo que eu estou vendo, todos são cristãos. Eu não sei se na live, Rafa, se tiver alguém, você me fala. Mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha nos avivar nessa noite. Se de repente você está se sentindo como se você estivesse abastecido, que nem aquele carro que está na reserva, e você precisa ser cheio do Espírito Santo, falar: Senhor, vem me reabastecer. Eu acho que eu não tenho buscado compreender a sua vontade. Eu acho que eu tenho estado muito cheia de mim mesma. Eu acho que eu tenho sido cheia dos meus interesses. Senhor, eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua direção. Você que é meu companheiro, você que é meu ajudador, você é o meu consolo, você que me ensina, você que me fortalece. O Senhor, nessa noite, quer te abraçar. O Espírito Santo está aí com você. Sabe o que é maravilhoso? Eu posso acordar de madrugada, preocupada, desesperada, triste, e o Alan, que é meu melhor amigo, ele vai estar dormindo, e se eu acordar ele, talvez ele não vá poder me dar um conselho, não vá poder me ajudar, porque ele vai estar com sono. Mas se eu ajoelhar e se eu fechar os meus olhos e falar: Espírito Santo, Ele está lá para você 24 horas, porque Ele é onipresente, Ele é um amigo de todas as horas, em todo tempo você pode recorrer a Ele, amém? Então fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, porque a tua palavra nos modifica, Senhor. Essa palavra primeiro me atingiu, Senhor, porque eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero, Senhor, ser a tua imagem e semelhança. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero, Senhor, que os meus defeitos, o meu temperamento seja moldado por ti, Senhor. Eu quero ter uma comunhão tão intensa contigo, Espírito Santo, a ponto de que eu vou ser guiada pelo Espírito de Deus, como a tua palavra diz que nós que somos nascidos de novo, nós não sabemos, o vento leva, não sabemos para onde vai, porque o Espírito vai guiando. Quero essa dependência e eu creio, Senhor, que os meus irmãos também querem. Eles estão aqui no meio de uma semana, na quarta-feira, porque eles têm fome e sede da tua presença, Senhor. Eu te peço que essa semana seja uma semana diferenciada para cada um deles, Senhor. Que haja um avivamento no seu devocional, na sua comunhão, naquele momento que eles estiverem no ônibus, estiverem dirigindo, estiverem naquele Uber, quando estiverem no trabalho, de repente, naquela circunstância mais difícil, onde eles não saibam o que fazer, eles possam lembrar: ah, Espírito Santo, meu ajudador, meu consolo, me guia, você vai me guiar a toda a verdade, me ajuda, me capacita. Espírito Santo, é você que nos equipa todos os dias, é você que nos capacita a sermos pais, a sermos maridos, a sermos filhos, profissionais, homens e mulheres de Deus. Oh Senhor, sem a tua presença, Senhor, o que nós vamos fazer? Nada podemos fazer sem o Senhor. Então, nós queremos nos sujeitar ao Senhor nessa noite, porque você é o próprio Deus, Espírito Santo, você é o Espírito da verdade. Nessa noite, se existe alguma coisa que temos nos embriagado, Senhor, tu também que és fogo consumidor, queima, nos purifica, Senhor, porque o lugar da habitação do Espírito Santo tem que ser um lugar limpo. Então, Senhor, nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja santa, seja limpa, Senhor, para que você possa habitar aqui e se alegrar. Senhor, faz a tua obra em nós, tira os nossos olhos da vaidade, das coisas inúteis, Senhor, daquilo que não se chama Deus, e nos aviva no caminho
caminho que você traçou para cada um de nós. Nós queremos corresponder ao teu amor. Nós queremos te agradar com as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos. Te amamos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.